A fazenda Santa Elisa era um palanque para as aventuras imaginárias. Aquela paisagem onde o tempo e a natureza pareciam ter esquecido, trazia um ar de mistério e o melhor sentimento de exploração associado ao medo dos guardas, que com seus cavalos super altos, sempre faziam a ronda, e mantinham os intrusos fora. Muitas vezes, logo na entrada, o Bé encontrava trabalhos de feitiçarias, as macumbas não lhe traziam medo algum. Os doces, paçoquinhas pilantra de chocolate, tiras de balas no formato de trenzinho, cocadas, eram repartidos e, os mais destemidos, como o Bé, por exemplo, chutavam a pinga, as velas, as rosas. Isso era quase irresistível para os meninos mais corajosos. Nessa mesma entrada, tinha uma pequena escolinha rural que funcionava normalmente. No tempo do Bé e da Tata apenas, no tempo dos outros menores, ela foi totalmente abandonada, deixando a construção com uma aparência sombria e assustadora. Lá, o vento sussurrava histórias de dias passados. Seus telhados de telha ficaram cobertos por musgo e folhas caídas, enquanto as janelas vazias e quebradas observavam silenciosamente o local descuidado. Mato alto, a vegetação se enroscava com o reboque. Quase se podia enxergar alguns olhos observadores da janela. Sentiam certo frio na barriga ao passarem por esse primeiro obstáculo, mas eram machões, não podiam demonstrar insegurança, então passavam, sem encarar muito aquele lugar. Bem mais adiante, poços, moinhos, velhos equipamentos agrícolas, agora transformados em adereços para jogos e esconderijos, ganhavam nova vida nas mãos criativas das crianças. Nas imediações, um pomar exuberante. As árvores frutíferas, há muito sem poda, compunham um tesouro de frutas silvestres e suculentas, castanhas de macadâmia, como era bom saborear montanhas de macadâmias nos domingos à tarde, onde todos ficavam reunidos no quintal, disputando a morça do pai, joambolão, manga, jatobá, coquinho, ameixa e tamarindo. Uma verdadeira consonância de árvores frutíferas, ofereciam um sortimento repleto de sabores. Ali, entre galhos entrelaçados e sombras acolhedoras, as frutas silvestres e suculentas convidavam os fominhas a adentrarem no paraíso da diversidade. As mangas, com seus amarelos cativantes, pendiam voluptuosamente, como gemas resplandecentes, ansiosas pelo toque certo para serem colhidas. A macadâmia, grandiosa em sua magnificência, oferecia seus frutos como um desafio, adentrar nos esconderijos formados por grandiosos galhos caídos, um labirinto de enlevo e obstáculos. A luz que passava pelas folhas dava origem a um mosaico de sombras em movimento, criando um cenário de maravilha. Os cavalos dos guardas circulavam ao redor, gerando momentos de tensão enquanto as crianças permaneciam escondidas e imóveis. A visão dos pés dos cavalos só se tornava possível quando eles se aproximavam, porque os galhos os encobriam. A estratégia era permanecer imóvel, não perturbando as folhas secas e evitando até mesmo respirar alto, até que os cavalos se afastassem. O Bé teria escapado do flagrante, não fosse pela intervenção de Rose. No topo da mangueira, ele lançava as mangas mais amarelas para que ela as coletasse e as colocasse no saco. Absorta na tarefa, ela não percebeu quando o guarda se aproximou. Lá de cima, o Bé viu quando seu dedo acusador foi apontado diretamente para ele, interrompendo o jogo de maneira abrupta. Por sorte, aquele guarda estava de bom humor e permitiu que eles partissem com o que já haviam conseguido colher. O trajeto de volta foi repleto de novas instruções dadas por Bé para a Rose, uma conversa cheia de recomendações e algumas constatações que oscilavam entre a alegria da colheita e o medo da punição. O Di não teve a mesma sorte. Ao final das brincadeiras e após comerem muitas mangas, ele e o Paulo foram parar no campo das abóboras. Muitas abóboras sob suas folhas frondosas. Di teve a ideia genial. Só que não. De levar algumas abóboras para agradar à mãe. Resolveu apanhar tantas que ele tinha que carregar a cada 4, andava um trecho as deixava no chão, voltava para pegar outras 4, andava mais um pouco, deixava no chão e voltava.
Fazia esse trajeto para poder trazer por volta de umas 20 abóboras para casa, 10 para cada um, suponho. Di viu, entre as árvores, o Sr. Armando, líder dos guardas, que coincidentemente era amigo do pai, descendo de cavalo para adentrar na rua de terra. Di, rapidamente caiu para dentro do mato e ficou quieto. Paulo, alienado àquela situação, estava de costas voltando buscar a remessa da vez, quando ouviu, "Pare aí, moleque!" E veio galopando rapidamente. "O que você está fazendo?" "Estou pegando a abóbora", disse, olhando para o Di pode sair que ele te viu só que não tinha visto não, o guarda quis saber, "Ué, mas tem outro aí?" Di ficou muito bravo com o Paulo e saiu de seu esconderijo. O Sr. Armando já ia dar uma lição de moral neles quando observou bem e reconheceu o filho do Sr. Cláudio. "Você é filho do Claudião, não é?" Não, pensou Di. "Chame a polícia, mas não chame meu pai." O Sr. Armando, avistando o outro guarda, sinalizou para que ele os alcançasse, respondeu para o Di, "Mas eu vou chamar ele, e é agora." E pediu que esse guarda que acabava de chegar vigiasse os meninos, e ele próprio viria buscar o pai. Di podia ouvir os passos do pai saindo de casa, tum, tum, tum. Quando viu o pai virando, começou a tremer, sentiu-se desprender em todos os seus ossos, calafrio, moleza, mal-estar, vontade de vomitar, diarreia. Pensou, "Daqui vou para a Centec. Aí, meu Deus, para piorar, ainda estou com o machadinho dele." Em conversa com o Sr. Armando, foi decidido que o pai traria aquelas abóboras para casa com a promessa de dar um corretivo nele. O pai, "O que você vai fazer com essas abóboras, Armando?" "Vou dar para os porcos", respondeu. "Posso levar?" "Vou dar um corretivo nele." O pai já tinha todo um plano em sua cabeça. "Pode levar." Consentiu o Sr. Armando com um semblante satisfeito de quem conhecia e concordava exatamente com o procedimento do pai. O pai trouxe entre 10 e 15 abóboras. Tinha uma variedade delas, moranga, cabutiá, de pescoço, abobrinha. O pai disse, "Não vou relar a mão em você." E falou para a mãe, "Agora você cozinha a abóbora e ele vai comer isso a semana inteira ou até acabar." A mãe, com dó, preenchia o prato com arroz e o cobria com a massa rebocada de abóbora por cima, para o pai pensar que ele só estava se alimentando de abóbora pura. Para a surpresa de todos, ele não passou a odiar abóboras, pelo contrário, ele acabou por apreciar o sabor de todas as espécies de abóboras. Finalmente, aquelas abóboras chegaram ao fim. No dia seguinte, Di foi designado para trabalhar ao lado do pai. E em uma quitanda em Santa Bárbara, ele disse ao Di, "Filho, carrega umas 3 abóboras lá para o pai." Tá bom." Prontamente obedeceu, e se sentaram na Kombi para regressar. Sentados lado a lado, o pai bateu na perna de Di e disse, "Essas aí são para você." Di, indignado, respondeu, "Hã? As minhas, eu terminei ontem." "Eu sei," disse o pai, "é só para você não esquecer. Vai comer essas 3 a mais, por garantia." Ponto. E sua turma na fazenda Santa Elisa eram intrépidos, caçadores, mas suas presas não eram ferozes animais selvagens, eram as rolinhas que sassaricavam nos campos. Era uma paixão pura, inspirada por caçadas de verdade com o pai e por filmes da época. Os meninos se reuniam com seus estilingues artesanais, suas espingardinhas e partiam em direção à fazenda. B liderava o grupo com sua bagagem de experiência, e seu olhar de aventureiro destemido era suficiente para animar a todos. Caminhavam pelos campos, esgueirando-se com perícia, buscando suas presas com olhos astutos e corações cheios de emoção. E quando finalmente a mira estava certa, disparavam. As pequenas aves se tornavam as vítimas de uma verdadeira façanha. Após uma manhã de caçada, B e sua turma retornaram para casa, carregando suas capturas e um sentimento de triunfo. Era hora de comemorar, e o churrasco estava no cardápio. Com as poucas trocas arrecadadas no ferro velho, eles compravam alguns gomos de linguiça para aumentar a quantidade de assado, já que as rolinhas eram tão magrinhas.
A fome era o melhor tempero, e o fogo crepitante preparava-se para receber os pitéus. Enquanto a língua salivava, as histórias eram repassadas, risadas e amizades eram fortalecidas. O churrasco em frente de casa era o culminar perfeito de suas aventuras. Às vezes, Bé e sua turma poderiam não ter capturado todas as caças que desejavam, mas conquistavam algo muito mais valioso: recordações que durariam para sempre.